Vamos partir agora para a pintura. Imagino que todo mundo aqui adora pintar. Então, depois da gente aprender um pouco sobre os materiais e os fundamentos das cores, a gente pode começar a entender na prática como que funciona o processo de pintura. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma das técnicas mais importantes da pintura, que é o esfumado. O que é o esfumado, gente? Ele é um processo de pintura que já existe há muito tempo e ele começou a ganhar o quê? Popularidade lá na época do Renascimento. Então, quando a gente fala sobre esfumar uma tinta, a gente está falando sobre espalhar essa tinta com suavidade sobre a superfície da tela ou sobre outra tinta de uma forma que ela vai desaparecendo aos pouquinhos. Se a gente aplicar o esfumado em uma área que a gente pintou, a gente consegue fazer as delimitações da área ficarem mais suaves, quase como uma fumaça. Isso é muito importante porque nem sempre a gente vai ver uma separação bem certinha, sabe? Tipo uma linha entre uma cor e outra em uma imagem, principalmente se for uma imagem realista. Se você não esfumar sua pintura, todas as áreas vão ficar muito marcadas e você não vai conseguir aquele aspecto natural que você precisa. Então aqui é lema na escola, o aluno sempre esfumar. Então para poder fazer um esfumado é muito fácil. Então eu vou explicar para vocês pintando uma parte da tela com a cor e as cores que você quer. Depois você vai pegar um pincel, uma tinta e aí você vai esfregando ele nas beiradinhas da mancha que você pintou. Quanto mais tempo você passar esfregando o pincel na borda da mancha, mais suave ela vai ficar. Para poder juntar duas cores, o processo é o mesmo. Então você pinta duas cores, uma do lado da outra, e depois você pega o pincel mais macio e você vai passando entre elas. E aí assim você vai criar um degradê muito natural. Lembra quando eu falei sobre a diferença entre pincel duro e pincel macio lá nos vídeos anteriores? Então, aqui essa diferença ela vai ser muito importante. Você pode fazer um esfumado com ambos os tipos de pincéis, mas um pincel macio ele vai criar um degradê mais suave do que um pincel mais duro. E aqui vocês vão ver muito. Então é fácil, não é, gente? Então vamos entender aqui melhor. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, a gente tem o desenho, tá? Quando a gente tem o desenho, significa que é limite onde a gente desenhou. Então aqui eu comecei a fazer aqui, fiz o olho, aí aqui eu comecei a mudar os tons, ó. Quando eu vou passar de um tom para outro, eu não vou deixar uma linha, eu vou esfumaçar. Então, ó, aqui eu tô com esse tom aqui, que é esse tom que tá subindo, ó. Olha, quando eu vou fazendo isso, você vai ver, ó, eu não vou recarregar mais, ó. Enquanto tiver tinta no pincel, ó, ele vai indo. Enquanto tiver tinta, ó, só que ele vai perdendo a força conforme eu vou esfumando, ó. Olha. Então ele vai dando degradês. Então o esfumado, ó, é você aprender a esfumar enquanto ainda tiver tinta, seguindo os limites, ó. Passando de um tom para o outro. Então, se eu vou passar desse tom para esse, ó, eu vou me certificar de que eu tô limpando o pincel, ó. Se eu for colocar aqui mais claro, por exemplo, ó. Quando eu for colocar mais claro, olha lá o meu esfumado. Eu não chego ali e faço uma linha. Se eu vou fazer uma linha, ó, imagina se eu vou fazer uma linha. Se aqui for uma linha, ó. Quando eu for pintar lá com outra cor, eu preciso estar com isso bem esfumado, ó. Eu não posso simplesmente deixar aquela linha ali, ó, dura, aquela linha enrijecida em trabalhos realistas. Não, se eu for pintar, por exemplo, um Romero Brito, qualquer coisa que tenha aquele traço duro, aí eu posso deixar a linha. Mas o esfumado, ele não tem nada a ver com linha, ele é, ó, suavizar, ó. Quanto mais eu esfumar, olha, mais força a tinta vai perdendo
e mais aquele formato de degradê, ele vai dando, ó. Ok? Você gostou dessa dica? Então você curte aqui, comenta, deixa seus comentários aqui, manda para aquele seu amigo que também tem essa dor. Eu sou Tainá Carneiro, eu tenho 27 anos de experiência e o que eu mais tenho aqui é para poder dar dicas para vocês. Então, não deixa de deixar seu comentário, tá? E até o próximo vídeo.